Oiê! Vamos falar sobre leão, tarô, oráculo? Nem sempre vocês precisam ter o recurso da carta. Algumas pessoas, elas têm o recurso da canalização, da comunicação, da própria vivência, que é o meu caso. Então, algumas vezes vocês vão ver eu abrindo cartas, mas quero dizer sobre a prosperidade aí que está ocorrendo no astral referente ao leão. Para vocês que acompanham o tarô, perceberam que foi se evoluindo. Então começou em Áries, depois em Touro. Então eu fiz a jornada da alma e o que houve foi uma energia negativada, onde eu já estava no caminho do trilhar da prosperidade, quebrando padrões e crenças, né? E com essa energia negativada, eu retrocedi tudo. Mas Deus é maior. Deus é maior, justiça divina e tudo mais. E com isso, o que acontece? Quando a gente coloca a mão na massa, a gente faz acontecer. Quando o negócio é teu, é teu. E o meu papel aqui é falar sobre materialização, falar sobre o poder da criação, falar sobre acreditar, ter fé, espiritualidade, e não falo de religião, né? Então, eu já vim aí construindo um trabalho, mas eu fiz alguns erros, tive alguns erros. E então, aquilo que era maléfico, entre aspas, né? Para mim, eu transmutei no melhor. Então, cabe a cada um buscar compreender os sinais da vida. Ou seja, não dá para se fazer de vítima. A gente tem que pagar as nossas dívidas emocionais e a gente tem que tentar sair de todas as armadilhas possíveis e imaginárias. Não dá pra gente ficar... Se a gente quer crescer, a gente tem que crescer por mérito. Não dá para ficar dizendo que o outro é culpado. O outro, na verdade, só nos está ajudando. Então, se um impede que você ultrapasse, você se desafia e traz mais força para que isso se concretize. E quando tudo começa a ficar mais calmo, você ganhou mais aprendizado e trabalho. Ou seja, no meu caso, eu tive que largar o meu trabalho. Eu sou fundadora do projeto Café Clã e Companhia e há 2 anos eu larguei o meu trabalho. Entrou num estresse de burnout absurdo. Fiquei perdida. Me afastei dos meus amigos. Na verdade, houve 1 trilhão de coisas porque eu estava tentando avançar o trabalho. Fui a avançar a um trabalho de conhecimento psicanalítico, fiz uma transferência errada, tive que rever sobre isso. E quando veio essa energia negativada, eu pude absorver os conhecimentos do acástico. Então, se eu já tinha tudo aquilo que já havia construído,
se eu já tinha tudo aquilo que eu havia construído e desapeguei, eu fui limpando o campo no medo, porque não tinha nada. E aí eu entrei em jornada na solidão, aí veio como foi a energia negativada, então a gente não está na gente. A gente está num ancestral, está junto com o ancestral. O que acontece é que a gente se perde até que se encontre, né? E aí a gente vai desapegando de tudo. E nesse desapegar de tudo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a energia ela tá negativada, então você fica perturbado. E aí entra o tal do despertar espiritual. Então é um alinhar. Você tem que estar presente, você está totalmente, integralmente na espiritualidade, houve a morte, né? Então houve a morte emocional e física no sentido de consciencial, né? Onde você não mais é quem você era e faz parte. Para toda transformação acontece isso. E aí a gente fala da carta da morte, por isso sai tanto a carta da morte. E aí houve então a transformação, você tem que fazer esse equilíbrio entre por isso se chama médium, né? Então, o equilíbrio entre céu e terra. Peraí, eu estou aqui no meio, eu preciso saber o que eu quero, o que eu vou buscar, como é que eu faço para materializar? Se você não tem a consciência e não tem meta, não tem objetivo, você fica lá em cima. E enquanto você não tiver nada estabelecido, não estiver com a consciência de terra, você fica lá em cima. E enquanto você está lá em cima, ninguém te vê. É isso que acontece. E está acontecendo um boom universal por conta da transição planetária. Porque enquanto não houver a limpeza e a verdade, vai ficar essa confusão. Nós que trabalhamos com um propósito de transição planetária, de equilíbrio, que é o meu caso, né? Sofremos inúmeros ataques. Eu passei por mais de 120 ataques espirituais. E por eu ser verdadeira em meu amor e não desejar mal ao outro, no exercício da solitude, que inicialmente foi solidão, porque até que eu compreendesse que aquilo era benéfico para mim e para o outro, eu chorei muito, sofri muito. Falei, nossa, o que está acontecendo? Eu estou perdendo tudo. Então eu fiquei praticamente 1 ano morta, em todos os sentidos, em estado de coma. Então, aos poucos eu vou falando de experiências paranormais e jogando para vocês algumas informações, tá? Então, o que eu quero dizer é que eu sou um dos resultados de tudo que está sendo jogado aí em tarô. E estou entrando, então, para dar a confirmação a todas vocês. Gratidão às tarólogas aí que eu acompanho, né? Então, vamos lá. Houve quebra de padrões, houve quebra de karmas, houve energia negativada
absurda. Eu fui parar no ano de 68, não 1968. Eu fui parar no ano de 68. Muito longe. E neste ir longe, eu vim vindo e recebendo dharmas, conforme eu enxergava aquilo que eu estava devendo. Então, se naquele momento eu senti perdas e estava perdida, porque não havia mais nada, nem roupa, pois era simplesmente a essência, eu só tinha uma coisa a fazer: tentar me limpar e me purificar, para que eu pudesse retornar à Terra. Então foi iniciada a jornada. Por isso que vocês foram vendo, as tarólogas, elas vão poder observar. Isso iniciou por volta de abril. O primeiro sinal foi em abril de 2022. Eu acho que foi abril de 2022. Mas esse trabalho está sendo desenvolvido desde 2018, dentro do astral. E então agora começa a abrir o campo. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é preciso que todas vocês, e eu falo com mulheres, percebam que não é sobre o outro, é sobre você. Que quando falamos de desenvolvimento espiritual, sobre desenvolvimento humano, sobre jornadas, sobre oráculos, a gente não quer ficar sabendo, falando sobre: ai, será que ele gosta de mim? Eu vou ser bem ríspida agora. Não, ele não gosta de você. Sabe por que ele não gosta de você? Porque você não gosta de si próprio. A partir do momento que você modificar essa consciência de que você tem que buscar o seu amor próprio, que você tem que buscar a tua vida, aí sim, aquele que você deseja vai olhar para você. Só que eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Você vai estar tão perfeita e tão imperatriz que você vai poder escolher, porque vai vir uma fila de pretendentes. Você vai saber se essa pessoa é ou não para você. E aí não é arrogância, é aprendizado e evolução. Então a gente precisa mudar essa consciência. E esse desapegar é sobre isso. Perdemos tempo tentando buscar o ouro no outro. Então volte-se para dentro, faça a jornada de autoconhecimento, acompanhe o trabalho das tarólogas. Permita-se ver seus erros. Ninguém vai te julgar. E aí, vou estar abrindo vagas aí referente à jornada da alma, onde eu auxilio terapeuticamente com relação à questão de abordagem psicanalítica e todo o processo que eu fiz para chegar onde cheguei. Então, o que eu fiz não foi fácil. Voltar, quebrar a energia negativada, desobsessão, limpeza energética, e não foi nada feito referente a essas
técnicas e coisas que a internet mostra, não. É acessando o teu acástico, falando com a tua espiritualidade. Então, se você passa por uma situação dessa, está passando por um determinado momento de perturbação, percebeu que perdeu tudo, coisas assim, é mediunidade que está aflorada e que passou da hora de você desenvolver. Então você tem que buscar um profissional, buscar aí o que você acredita. Eu, no meu caso, eu tive que limpar karmas, limpar campo vibracional, quebrar padrões e crenças, tive também maldições extremamente karmáticas, falo aí de narcisismo, de abusos, eu nasci com a mediunidade, eu tive esse processo de energia negativada e voltei, então, tive a oportunidade de rever toda a minha vida, passo a passo, desde muito antes o nascimento do embrião, consegui sentir integralmente o trauma do processo do encontro do óvulo com o espermatozoide, né, e do nascimento, né, a ruptura, né, que se dá dentro quando a gente alcança para o nascimento. Então a expansão foi gigantesca. Eu espero aí que vocês possam estar compreendendo um pouco. Tem muita informação, tem muita experiência paranormal. Não é para qualquer um, como eu disse. Então, dentro deste processo, houve uma desfragmentação integral, onde passei aí, experienciei, mas isso fazia parte, né, da minha vida, da minha jornada. Isso não quer dizer que vai acontecer com vocês, mas uma loucura total. Esquizofrenia, loucura total. O que eu fiz? Eu já vinha aí num processo de purificação. Então, desde criança eu não gostava de comer carne, mas eu tinha aí um problema muito sério de muita dependência emocional. Então, o que os outros vão dizer? Então foi muito difícil. Hoje já conclui-se vai concluir 2 anos, né, praticamente, que eu não como carne, absolutamente nenhuma. E mais assim registrado, coloquei no dia de Natal, que eu falei, não, agora chega, né? Então, a purificação de carne, aí eu parei de tomar bebidas alcoólicas, né? Comecei a fazer algumas rotinas de cuidados, né? Enfim. Aqui é assim. Eu tô no momento com 5 cães, já tive 10 sob a minha responsabilidade. Sou pet terapeuta, né? E que também me ajudaram muito, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que leio absolutamente todos os sinais do universo, desde os cães como o ar, né? Então, é a menina do tempo que fala, vai chover, mais ou menos por aí. Então, sim, há prosperidade em todos os sentidos. Vou fazer um outro vídeo mais à frente. E o que eu quero dizer é o seguinte: então, eu consigo retornar a
ao que sou, a partir do momento que houve energia negativada. Então, com isso, eu concluo o oráculo. E não sou mais o leão, né? Dentro do meu mapa astral, estavam ocultos Câncer, que era o grande desafio da minha vida, que era pertencer e ter uma família. Capricórnio, que é a casa da prosperidade, né? Peixes, que refere-se para mim à espiritualidade, e nessa jornada então intensificada eu consigo incluir isso no mapa e me torno oráculo. Por que eu me torno oráculo? Porque eu refiz toda a jornada e fui passando como se eu tivesse retornado realmente todas as minhas vidas, né? Só que com consciência. E eu tenho, assim, algumas vidas específicas reconhecidas. Então, eu não posso falar. Tem uma vida em especial que é muito especial e que em breve vocês vão saber. Mas passei por um trilhão, mas, por exemplo, um matemático. Então, olha só, meu desafio são números. Eu sou péssima em administração, eu sou péssima em trabalhar com dinheiro. Eu sou um poço de criação. Crio um trilhão de coisas, mas não sei administrar. E de repente, quando eu vejo uma fortaleza enorme dentro do campo numerológico. E tudo que aprendi, como disse, não foi vendo nada na internet. Vão chegando as informações, eu fui anotando. Quando eu vi, estava com uma mesa lotada de informações e canalizações e psicografias, à medida que a gente vai evoluindo. E aí, aquilo que eu tinha do projeto, que já era rico, para quem não conhece, o projeto Café em Companhia, né? Então, é um trabalho onde eu fiz em homenagem à família, à ancestralidade. Eu recebi o oculto. Então, agora, eu tenho aquele trabalho da terra e tenho o trabalho da espiritualidade. E dentro do trabalho da espiritualidade, eu tenho o quê? Eu tenho elevação vibracional, apometria angelical, que eu fui aprendendo e recebendo no momento de cura junto com uma bisavó. Me tornei mestra em apometria regressional, porque para chegar sem medicação, tendo todo esse trabalho de bipolaridade, passando pela depressão profunda, sozinha, sem medicação, sozinha, integralmente sozinha. Sou casada, meu marido estava aí arcando com as contas, tudo, mas ele lá e eu cá, né? E fiquei meses sem olhar para ir para a rua, porque houve síndrome de pânico, houve o burnout, houve todo tipo de problema emocional. Então, para você voltar à consciência, é aí que mora o perigo. Mora o perigo da questão de suicídio. Nem posso falar, né? Vocês entenderam. O perigo referente à perca da nossa matéria,
né? Então, falei muito. Fica aí, então, você que está num trabalho de autoconhecimento gigantesco. Sim, você está próspero. Sim, você vai vencer todas as barreiras, está prestes a vencer. Cada um de nós está ali quebrando uma crença, um karma. E o que eu tenho a dizer como universal é que esta riqueza e esta prosperidade não tem a ver somente com você e sua família. Você está num trabalho universal. Eu experienciei guerras e estive nelas, né? Como tenho aí o trabalho da projeção. E então, o que fiz não foi pouco. E foi justamente para abrir caminhos. Então, aí eu tenho junto de mim os mentores de materialização, né? Tem aí fortíssimo Tranca-Rua, Maria Padilha, que é colada em mim, as divindades, os orixás, e não falo de religião, eu falo de energia, porque eu tenho fortemente de um lado, e é o conflito grande em mim, né? Eu tenho fortemente de um lado os anjos, né? E do outro os guardiões. E cada uma carregada por uma avó que foram pessoas ilustres no passado, né? Então, precisou limpar campo no sentido, por exemplo, aí a gente explica um pouco a confusão, né, mental, tá? Então, por exemplo, a minha avó, que eu nem conheci, né, mas que é o que me guia desde criança, em outras vidas foi uma rainha, casada com um rei, que é essa minha outra avó. E este rei em batalha deixou muitas dívidas, e aí eu tive que pagar essas dívidas. Alguém tem que pagar. Alguém tem que ver isso. Senão, aqueles que estão à minha frente, eu não tenho filhos. E eu tive que compreender sobre essas dores. Por que eu não poderia ter filhos? Porque eu tinha que pagar essa dívida. Justamente por amor aos outros que estão por vir. Porque senão eles sofreriam com isso. Mas também porque eu tinha outras dívidas entrelaçadas no passado. Então, vamos dar um exemplo. Neste meio, em outras vidas, fui um soldado que esteve em combate para me vingar da morte da minha mãe ou do meu pai. Entendem? É complexo demais. Não é simplesmente, eu sou rica, vou ficar rica, eu vou ter dinheiro. Isso tudo a gente cria uma dinâmica, cria uma ramificação, cria uma estratégia para construir aquilo que a gente quer. Então, eu, no meu caso, além de ter o projeto que tenho como grande amor e construção daquilo que fui nesta vida, junto ao meu pai, às ações sociais, ao que me define,
eu tenho então também aí o início do crescimento de um trabalho espiritual com muito conhecimento, muita vivência na solitude, trabalhando no invisível e vendo resultados incríveis na minha frente. Então, aquele que não conseguia trabalhar está conseguindo, está recebendo trabalho, aquela que não conseguia ter um namorado está tendo namorado, aquela que precisava se separar porque o marido não era para ela, não que fosse uma pessoa ruim, mas que precisava rever sobre sua vida e merece um outro caminho, talvez volte. Aquele que precisava concluir determinada situação e precisava sair de casa para poder construir a sua própria vida. Então a gente é isso. Quando a gente sempre tem uma criança ferida na família, e essa criança ferida é o que vai libertar. Ela precisa ser ferida, ela precisa sentir essas feridas para poder ver a força e o amor à vida. Deus está ali ajudando. Os anjos, por isso essa força tão grande dos anjos. Ele vem justamente dizendo, eu não vou te soltar. Eu não vou te largar. Segue. Você precisa quebrar isso, porque com isso você vai libertar muitas vidas. E aí você vê aí um trabalho de libertação de almas e por isso também fui para a regressão, porque eu viajo no tempo e no espaço e tenho o conhecimento dentro das polaridades positiva e negativa, e aí a gente fala de céu e terra, umbral. Então, eu sou aquela que viaja e tem amigos e inimigos em todos os cantos de todas as energias, entendem? Então é isso. Então aqueles que estão na jornada estão sim, vão chegar, até porque um dos campos de trabalho meu é essa elevação vibracional e direcionada ao universo. Então aquele que se comunica de alguma forma, eu me comunico, porque poucas pessoas aqui me conhecem, né? Eu me comunico, eu sou levada a isso, né? A ver, a me conectar com as pessoas que estão interessadas nesse caminhar da jornada. E aí, então, a gente materializa isso fisicamente, ou seja, toda a experiência foi feita, concluída, tá aí com os resultados, eu tô vendo os resultados tudo acontecer, e aí a gente põe no papel e fala, olha, é assim, vamos lá, vamos começar com 5, depois com 10, com 20, até o que for permitido eu resolver. Mas por enquanto eu fico com os serviços terapêuticos e um bate-papo com vocês assim. Quando tiver números inscritos suficiente, aí eu abro live que fica melhor. Aí sim, aí eu, de acordo com a energia que as pessoas tiverem, eu vejo se devo abrir cartas ou não. Então, é por aí, ok? Parabéns a todos que estão na jornada e aqueles que estão iniciando. Foco, muito foco. E muito silêncio também. Eu só tô podendo falar agora. Quase 2 anos aí. Tá bom? Fiquem todos bem. E sucesso. Beijos.